Fala pessoal, bem-vindos aqui à nossa primeira aula da nossa quinzena da oftalmologia veterinária. Como prometido, nós não fizemos enrolação com você aqui, a gente já está indo com os dois pés no peito da nossa primeira aula. Por que você deveria parar com a associação tobramicina, cloramfenicol e diclofenaco, aí com as formulações comerciais mais comuns, ok? Então vamos lá, primeira coisa. Primeiro comentário que a gente ouve geralmente das pessoas quando a gente passa essa sugestão a respeito do tratamento é: sempre fiz e sempre deu certo. Qual que é o problema disso, pessoal? Quando a gente fica preso nessa frase, sempre fiz e sempre deu certo, a gente não abre as portas para romper esse principal viés e a gente acha que o tratamento que nós estamos fazendo, porque outras vezes deu certo, é a melhor opção de tratamento disponível. E a gente vem a primeira pergunta que eu gostaria de falar para vocês, de perguntar para vocês, né? O que é dar certo? É cicatrizar? Beleza, é cicatrizar. Mas cicatrizou como? Cicatrizou bem? Foi favorável para o paciente? Deu trabalho? Quantas vezes teve que retornar até que houvesse cicatrização? Ah, Thiago, eu sempre faço e geralmente são 7 dias. Beleza, cara, tu tem muita sorte de associar esse tratamento e que as úlceras fechem com 7 dias. Não que elas não possam fechar, elas podem. Mas geralmente a úlcera que fecha com esse protocolo em apenas 7 dias é uma úlcera extremamente favorável à cicatrização. Uma úlcera de extensão pequena, uma úlcera de pequena profundidade. Essas sim, talvez possam acabar fechando com essa associação. Mas grande parte das úlceras não são assim. Principalmente quando a gente não investiga de maneira mais profunda o porquê que a úlcera aconteceu. E a gente fica sempre preso nesse protocolo. E aí eu queria mostrar uma imagem para vocês que é essa daqui. Um carro antigo comparado a um carro mais moderno. Um carro popular, mas mais moderno, né? Claro que depende da visão do carro. Enfim, não estou fazendo propaganda, né? Mas foi o carro mais meio termo aí que eu achei. O carro antigo, ele vai me levar para os locais, assim como o carro moderno, né? Eu quero ir, sei lá, daqui a 20 km, eu consigo ir daqui a 20 km, né? Fazer um percurso de 20 km com os dois carros. Agora fica a pergunta, com qual dos dois carros eu vou ter maior economia de combustível, maior segurança, maior conforto, entendem? Então assim, algumas coisas funcionam e algumas coisas funcionam melhor, sem necessariamente custar mais caro, uma vez que a gente utilizar 3 medicamentos, nós utilizarmos 3 medicamentos, muitas vezes não vai ser uma economia tão grande assim, e às vezes com uma medicação muito mais barata em menor quantidade, a gente consiga lograr o mesmo objetivo com muito menos trabalho para a família dos nossos pacientes. Aí vem a pergunta, né, pessoal, por que essa terapia é normalmente indicada? Por que a gente vê, né, a gente começa a pensar, poxa, é muito comum a gente perceber essa associação e nós oftalmologistas principalmente, pegarmos as receitas do clínico geral, de grande parte dos clínicos gerais, pegarmos essa formulação e não é uma coisa que a gente vê de vez em quando, não, é uma coisa que a gente vê toda semana, se não todos os dias, dependendo da semana, dependendo da época do ano, ok? E a gente sempre se faz a pergunta, bom, por que ela é normalmente indicada e de onde que ela surgiu? Mas primeiro vamos para onde que ela por que ela é normalmente indicada? Principalmente para úlceras de córnea, em segundo lugar para conjuntivite, entre aspas, porque cães não têm conjuntivite, é muito difícil, eles podem até ter conjuntivite, mas assim, bacteriana é quase impossível, tá? Que seja conjuntivite bacteriana ou viral em cães ou fúngica, enfim. É muito mais fácil ser uma causa de olho vermelho vinda de outra causa, né? Uma úlcera de córnea pode ser um caso, síndrome do olho seco pode ser outro caso, uveíte, glaucoma, enfim. Agora, conjuntivite em cães é extremamente incomum e em gatos é um pouco mais comum, mas aí está associada mais ao herpes, mais à clamídia, que esse protocolo fica longe de tratar, ok? Ou quando não se sabe o diagnóstico. Então assim, é muito comum a gente pegar o pessoal, não sei o que é isso aí, eu vou passar a tobramicina, cloramfenicol e diclofenaco e seja o que Deus quiser, tá? Então essas são as 3 razões, né, pelas quais o pessoal decide fazer essa terapia. E aí vem essa pergunta, né, de onde surgiu essa associação? É muito provável, a gente vê essa associação sendo muito falada em hospitais de escola, nas universidades principalmente, onde não tem um oftalmologista que leciona uma disciplina específica, ou quando a oftalmologia é uma disciplina dentro da clínica e é falado de maneira extremamente rápida, e isso acaba disseminando de certa forma, de uma maneira muito rápida esse protocolo, e não é um protocolo bom. Mas de onde é que ele surgiu? Por que as pessoas, como que as pessoas, os professores principalmente de clínica, chegaram nessa associação?
Primeira coisa, existe um conceito de que os antibióticos mais antigos, nós optarmos por antibióticos mais antigos, eles vão nos fornecer uma biossegurança, uma maior biossegurança, e eu coloquei esse ponto de interrogação justamente pelo seguinte: microbiologia não é a única matéria da medicina, ok? Ok. É claro que a gente não pode desconsiderar as questões relacionadas à biossegurança dos antibióticos, não podemos desconsiderar que já partir para antibióticos de ultíssima geração não é uma grande opção, mas também partir para antibióticos muito antigos fica um pouco perigoso, né? Principalmente quando não é o seu olho. Quando é o seu olho, eu duvido que vocês vão chegar e falar assim, não, vamos pensar na microbiologia. Não é bem assim. E quando a coisa não evolui e a família do paciente fica sabendo que existem antibióticos ou opções muito melhores do que essas, não preciso nem dizer para vocês que ficam extremamente insatisfeitos, ok? E aí vem o segundo conceito. É pensado que o diclofenaco é o único anti-inflamatório não esteroide de opção como um tratamento, principalmente analgésico, né? E não é verdade. Ele tem o seu valor, mas não é um anti-inflamatório que eu recomendaria para o tratamento de úlcera de córnea, principalmente para se passar para casa, tá? Tem mais essa questão também, ok? E aí existe um terceiro conceito que entra nessa questão, que é as pomadas agem por mais tempo, né? E aí se recomenda o uso principalmente à noite, é o que a gente vê ser ensinado nas faculdades principalmente. E isso assim, por mais que a pomada realmente forneça o constituinte dela, os princípios ativos que nela estão inseridos por mais tempo, existem opções de antibiótico que tornam desnecessário o uso da pomada. E aí, quando a gente fala isso pro pessoal, já vem outra pergunta automaticamente. Essa parte é cheia de perguntas. Tiago, tá, beleza, tem essas três questões, mas por que isso atrapalha? Por que isso é ruim? Por que torna-se ruim essa associação juntamente com isso tudo que tu falou? Aí é que a gente vai entrar em detalhes, olha só. Primeiro, quais são as vantagens dessa associação? Porque também nem tudo é tão ruim que não tenha nada de bom e nem tudo é tão bom que não tenha nada de ruim, né? Antes de partir para essa explicação das desvantagens, eu quero passar as vantagens dessa associação. Por quê? Porque é interessante falar um pouquinho sobre as vantagens também. Porque a gente entende que muitas vezes a realidade da onde o médico veterinário está inserido não permite como opção outros medicamentos, porque eles são muito mais caros, assim, e esse muito mais caro, para alguém que tem uma boa condição, parece assim, Thiago, R$5 a mais? Cara, R$5 a mais é 1 quilo de feijão, é 1 quilo de arroz, entendeu? Então, calma lá, né? R$5 para algumas pessoas não faz tanta diferença, para outras, às vezes, alimenta a família uma semana. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, também tem vantagens isso aqui. Por exemplo, é um tratamento muito barato, né? Não com os 3, aí os 3 não se torna barato, já vou chegar lá, tá? Eficaz contra a dor, eu coloco esse eficaz contra a dor porque o diclofenaco realmente tem um excelente controle de dor, principalmente quando a gente fala de úlcera de córnea, só que aí a gente tem o uso da pomada que aí ele já entra incomodando um pouquinho o olho também vou detalhar sobre isso depois, tá? Então por isso que a gente coloca esse eficaz contra a dor, e de novo, o diclofenaco não é uma boa opção para tratamento de úlceras, que a gente já vai falar lá, tá? Mas de fato, assim, se a gente não utiliza pomada, o diclofenaco realmente controla de maneira considerável a dor, tá? Só que tem alguns efeitos colaterais que a gente vai conversar. O clorafenicol tem poucos efeitos epiteliais, ele é um antibiótico extremamente seguro, extremamente gentil para o epitélio da córnea. Porém, e aí a gente vai para a segunda questão relacionada ao clorafenicol, né? A gente vai juntar esse mais nos dois aqui, porque o clorafenicol tem boa absorção tecidual na córnea, mas, e aí a exemplo do que a gente estava falando nessa primeira frase aí do clorafenicol, existe uma taxa de resistência muito grande a esse antibiótico. Por mais que algumas pessoas venham falado, né, ultimamente, que o fato do clorafenicol ter sido pouco utilizado nos últimos anos pode ter feito com que as bactérias voltassem a ser sensíveis para ele. Não é o que tem mostrado alguns trabalhos mais atuais, ok? A gente tem percebido ainda uma taxa considerável de resistência ao clorafenicol. Por isso que não é muito interessante utilizá-lo, tá? Então, olha só. Esses dois trabalhos aí, eles, para quem quiser, né, anotar aí os títulos e depois pegar o trabalho na íntegra, eles falam a respeito disso, eles fazem uma comparação entre os antibióticos
quais antibióticos são realmente mais gentis para o epitélio da córnea. E de fato, a tobramicina e o cloranfenicol, eles são antibióticos consideravelmente gentis, com pouco efeito epitélio tóxico para a córnea. Só que quando a gente fala de epitélio toxicidade, a gente tem visto assim o pessoal bater, não, se é epitélio tóxico não faz... Não. Cara, também não é assim, né? Não é porque um antibiótico retém alguma característica de epitélio toxicidade que ele não vai ser eficaz, né? Tanto é verdade que muitas vezes a gente pega tobramicina e cloranfenicol sendo utilizados na terapia, eles são extremamente favoráveis à migração epitelial, né? E eles não têm o mesmo efeito que outros antibióticos que não são tão amigáveis assim para o epitélio. Então, é tudo um jogo de equilíbrio, tá? Então, para quem quiser ver sobre esses trabalhos, anota aí o link, coloca lá no PubMed ou no Google, enfim, e tenta pegar o trabalho na íntegra. Outra desvantagem, ó, falando especificamente da tobramicina. Nós temos um espectro de ação menor comparado às quinolonas, ok? Faltou um Szinho ali no meu A. Thiago, mas a quinolona, dependendo se fosse profloxacina, é extremamente epitélio tóxica. Mas nós temos um espectro de ação menor. Significa que ele é ruim? Não, ele não é um espectro de ação ruim. Porém, ele mantém um intervalo ele tem uma absorção corneana extremamente ruim, tá? Tanto é que o intervalo de aplicação, eu fiquei de puxar minha canetinha aqui para marcar aqui com vocês, né? O intervalo de aplicação, ele é extremamente curto, de 2 em 2 horas. Por quê? Existe um conceito chamado concentração inibitória mínima para os antibióticos, e aí a gente pode usar para 50% da população bacteriana, para 90%, a gente costuma usar para 90% para avaliar a córnea, ok? E a tobramicina mantém essa concentração inibitória mínima por apenas 2 horas, ok? Então, para te fazer essa aplicação de maneira, no intervalo relativamente curto, no intervalo um pouquinho maior, tu não garante que necessariamente as bactérias vão estar sendo inibidas, totalmente inibidas, ok? E aí, pessoal, eu faço a pergunta para vocês, quantas pessoas na realidade, né, do nosso dia a dia, tem esse tempo aqui para administração? Thiago, mas é um problema da família do paciente. Cara, nós somos os solucionadores de problemas. A gente não pode simplesmente achar isso aqui, tendo outras opções, e dizer isso é problema da família do paciente, né? Então, porque se tu pensa assim, o teu concorrente não pensa. E aí tu vai ficar vendo navios, ok? Thiago, mas a gente tem que pensar na microbiologia. Cara, de novo, microbiologia não é a única matéria da medicina. Se vocês ficarem presos somente aos conceitos de microbiologia, cara, vocês vão ser engolidos pelo mercado. E não só pelo mercado, pelos outros medicamentos que têm um efeito muito melhor do que esse, ok? E o seu concorrente vai fazer. E ele não vai estar desrespeitando os principais critérios da microbiologia, a não ser que ele, claro, faça antibióticos de ulticíssima geração, como eu costumo brincar, né? O que não é o caso de algumas opções que eu vou passar para vocês depois, tá bom? Ele tem um efeito bactericida, tá? E aí já surge o primeiro problema, ó. O cloranfenicol, ele tem um efeito bacteriostático. Então, né, lembra lá das aulas de farmacologia, bactericida com bacteriostático, o que a gente tem? Sinergismo ou antagonismo? Antagonismo, né? Então, se nós temos um antagonismo na utilização de um medicamento antibiótico, não é uma boa ideia fazer associação entre eles, ok? Por mais que algumas pessoas dizem que não tem provas, cara, tem, assim, ó, quando a gente pega e analisa o mecanismo de ação desses antibióticos e a gente para analisar as vias de sinalização celular, falando de bactérias, né, que eles vão atuar depois, chega um momento, a gente tem que ir lá profundamente na via, chega um momento em que realmente essas vias elas se antagonizam e aí a gente acaba não matando e não impedindo o crescimento bacteriano, ok? Então tem que tomar muito cuidado com essa associação aí, porque existe ainda o pessoal que defende, mas é muito melhor eu parar o crescimento bacteriano e depois matá-la do que simplesmente matá-la. Não é bem assim que acontece, ok? E aí, falando de novo, né, da tobramicina, ela tem uma baixa penetração no tecido corneano, por isso que ela não tem tanta vantagem assim, a gente tem que acabar aplicando de 2 em 2 horas. Tá aí um trabalho para vocês, para quem quiser ler na íntegra, né, o porquê que a gente chegou nessa conclusão. E aqui no resumo ainda do trabalho, né, eles enfatizam bem aqui essa questão, ok? Então, assim, tem que ser de 4 em 4 horas, né, para concentrações maiores da tobramicina e de 2 em 2 horas para a concentração habitual que nós fazemos e que tem na formulação comercial, que é 0,3%, tá bom? Bom, falando especificamente do cloranfenicol, que é a famosa Regencel hoje, né? Que é a única pomada que tem trazido o cloranfenicol pra gente aqui. Então ela geralmente vem em pomada. Eu nunca mais vi cloranfenicol na formulação de colírio, ok?
E qual que é o problema da pomada? Ela dificulta isso aqui, ó, dificulta o deslizamento epitelial. Eu tô meio... tô com a mão meio trêmula aqui na hora de mexer o mouse. Dificulta o deslizamento epitelial, ok? Qual que é o problema disso aqui? O deslizamento epitelial, ele é um dos principais passos que a córnea faz na cicatrização de feridas, aqui, ó. Feridas, leia-se úlceras, ok? Então o que acontece? Durante a cicatrização da córnea como um todo, o epitélio, que é uma camada fina que recobre a superfície da córnea, a camada mais superficial da córnea, as células que existem ali, elas emitem pseudópodos, ok? Então o deslizamento dessas células é um deslizamento mecânico extremamente frágil, porque nós estamos falando de células, correto? Então as células não têm muita força, assim, elas até têm força, até pela contração e relaxamento do seu citoesqueleto, normalmente feito aí de actina, às vezes até miosina, ok? Então os pseudópodos são emitidos e essas células vão deslizando. Não preciso nem dizer que a pomada, pelo veículo extremamente espesso que normalmente constitui, que é geralmente o petrolatum branco, ela dificulta esse deslizamento. Ele vai acontecer, mas a gente dificulta demais esse deslizamento epitelial de acontecer em função da barreira física mesmo que a gente acaba fazendo para essas células, ok? Tem a questão da resistência e a baixa eficácia, ainda relacionada ao cloranfenicol em trabalhos mais antigos, tá? Isso aqui, né? Cara, dificilmente vai acontecer. Então, algumas pessoas falam, não faz cloranfenicol porque tu vai ter nefrotoxicidade num paciente idoso e é isso aí. Cara, não vai acontecer isso. Assim, precisaria ter muita falta de sorte para a aplicação do cloranfenicol tópico causar isso daí. Mas ainda é um efeito eventualmente citado, então eu estou colocando para vocês, mas já coloco também que é improvável e eu não colocaria como uma desvantagem, tá? Mas como isso tem sido citado, eu acabo colocando colocando aqui para vocês. Tem o efeito bacteriostático na maioria das bactérias, apesar de que para algumas espécies ele pode ter um efeito bactericida, ok? Então assim, mas como é que vocês vão saber, né? Qual que bactéria que está ali? Então, eu digo na associação com a taubermicina. Então, de novo, não é uma boa ideia de fazer cloranfenicol para úlcera de córnea, principalmente pelo fato de que ele vem na forma de pomada. Tranquilo? Então tá aí, né? Dois trabalhos bem atuais falando aqui sobre os antibióticos e sobre resistência bacteriana também, alguns antibióticos. E o cloranfenicol ele tem sido bem citado nessa questão, tá? Então, se vocês lerem, pega de novo, né? Pega esse título aí, coloca aí no Google, ou partes desse título, coloca no Google, dá uma boa lida, vocês vão ver que o cloranfenicol não tem tido assim essa expectativa de falta de resistência, né, bacteriana que o pessoal tem associado pelo fato dele ter sido pouco utilizado nos últimos anos. Ele ainda é um antibiótico com uma taxa considerável de resistência. E aí, por último da nossa associação, vamos falar aqui do diclofenaco, o STIL, né? Assim, ó, tudo que é aplicado sem critério vai trazer prejuízos e normalmente esses prejuízos são atrelados diretamente ao efeito do fármaco, ok? E o diclofenaco ele é feito de maneira pode-se dizer até que irresponsável, ok? Porque o pessoal, na maioria das vezes, o pessoal fala assim, ó, diclofenaco se usa para úlcera e para controlar dor, mas ninguém fala os efeitos de diclofenaco. Por que o diclofenaco? Por que não outro? Não é? Dificilmente eu vejo isso em aulas das pessoas que citam o diclofenaco como opção analgésica falarem o porquê do diclofenaco, e realmente a gente vai ver que não tem muito porquê utilizá-lo como opção para analgesia das úlceras de córnea, ok? Eu utilizo ele, por exemplo, para pós-operatório imediato, ele é muito bom, tá? Mas não para passar para casa, e também quando eu passo um anti-inflamatório não esteroide, eu passo por pouco tempo, não passo por muito tempo não, tá? Então normalmente ele é aplicado sem critério. Qual que é o principal problema dele, pessoal? Efeito indireto in lox. Tem uns trabalhos muito antigos, mas muito antigos mesmo, que eles viram que o diclofenaco ele impede a recaptação do ácido araquidônico a nível celular. Então, quando ele impede a recaptação do ácido araquidônico que está jogado ali no meio, que teve um dano celular, por exemplo, qualquer tecido que esteja inflamando por qualquer razão, ele impede essa recaptação do ácido araquidônico. Então, quando não há essa recaptação do ácido araquidônico, eu não tenho substrato para a formação de substâncias pró-inflamatórias. A mais importante aqui nesse caso seria o leucotrieno B4. E por que ele é importante? Porque ele é importantíssimo para promover a diapidase celular na córnea. Diapidase celular do quê? De células inflamatórias. Tem que haver uma diapidese, tem que haver células inflamatórias, elas ajudam na cicatrização da córnea. Elas também não podem estar presentes de maneira exagerada, porque senão nós podemos ter um efeito colateral que é o melting,
tá? Principalmente, o principal efeito é o melting ou defeitos na cicatrização, ok? Então tem que existir, mas não pode existir muito, ok? Só que quando a gente faz o diclofenaco, um dos efeitos que a gente percebe é um atraso substancial da cicatrização, coisa que a gente não vê no outro anti-inflamatório que eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho, ok? Então, o principal efeito colateral é esse atraso cicatricial, importante aqui, em função da falta da produção do leucotrieno B4, que ele é importantíssimo para a diapidese celular de células inflamatórias. Como eu já repeti, elas vão ter sua função durante o processo de cicatrização celular, de cicatrização da úlcera de córnea, por exemplo, tá? Bom, então, Thiago, quais que são as opções então que a gente tem, né? Se eu não posso fazer essa associação, ou se eu não deveria fazer essa associação, não posso, é uma frase muito forte, né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas eu não indicaria essa associação. E uma vez que eu não indico, uma vez que o Thiago ou qualquer outro oftalmologista não indica essa associação, o que resta pra gente? Tudo vai depender aqui, ó, da extensão da úlcera, tá? Extensão e profundidade também, ok? Nas superficiais e pequenas, pessoal, normalmente a tobramicina dá conta. Só que aí tem aquela desvantagem, né? Que é isso aqui, ó, a indisponibilidade de tempo, tá? Por quê? Tem que ser de 2 em 2 horas. A gente sabe que as pessoas não podem, na maioria das vezes, fazer a aplicação de 2 em 2 horas. Então, o que sobra pra gente? Considerar o uso de quinolonas de segunda geração, ok? Então, quem seriam elas? Seria ali a ciprofloxacina e a ofloxacina principalmente. Só que existe um atraso cicatricial associado à ciprofloxacina, um atraso cicatricial considerável. Só que não está claro ainda se esse atraso cicatricial é porque de fato a ciprofloxacina ela poderia atuar negativamente no epitélio por conta da alta frequência que era recomendada antigamente, que se recomendava que se fizesse de 2 em 2 horas também a ciprofloxacina. Só que a gente sabe que desde 2008 a gente sabe que ela tem uma concentração inibitória mínima por até 6 horas. Então, às vezes que eu utilizei a ciprofloxacina, em alguns casos eu notei atraso cicatricial, em outros casos não. Agora, quando eu passei a comparar com outras quinolonas de última geração e um outro grupo e uma outra quinolona da mesma geração que a ciprofloxacina, que é a ofloxacina, a gente percebe que realmente a ciprofloxacina ela promove um certo atraso, tá? Não é um atraso assim absurdamente grande, mas a gente percebe ali uns 3 a 5 dias de diferença no atraso desses pacientes, ok? Então eu, Thiago, sempre começo com ofloxacina. A minha primeira opção para as úlceras de córnea é a ofloxacina. O que tem disponível para a gente aí no mercado é o Oflox, ok? Geralmente vem na concentração de 0,3%, tá? Tem outras opções aí, mas a primeira de eleição aqui eu utilizo aqui na minha rotina é a ofloxacina, tranquilo? A analgesia com AINES é eficaz, mas eu recomendaria somente o uso do cetrolaco, do trometamol cetrolaco, e usar com critério. Como assim? O trometamol cetrolaco ele tem sido o único anti-inflamatório não esteroide recomendado pela FDA para o tratamento de doenças corneanas ou pós-operatório de cirurgias corneanas. Só que também, gente, assim, ó, a gente não pode pegar e fazer isso aí a cada 2 horas, ok? A gente utiliza no consultório, depende se for uma úlcera pequena, a gente passa para casa ali por no máximo 2 ou 3 dias. Se for uma úlcera com uma extensão um pouco maior e com uma profundidade um pouquinho maior, a gente acaba passando por um pouquinho mais, 5 dias, 7 dias no máximo, tá? E por que a gente interrompe o tratamento sendo que a úlcera ainda está aberta, né? Porque nessa fase a gente já tem uma concentração, ali depois de 5 dias, a gente já tem uma concentração muito menor de prostaglandina E2, que é um dos principais causadores da dor corneana. É claro que entra nessa conta ali, né? Questão de osmolaridade lacrimal, a questão do próprio trauma, existe um receptor chamado piezo 2 que está associado à questão de traumas mecânicos na córnea, né? O TRPV8 também, que é um outro receptor que ele está tanto associado a danos mecânicos quanto associado à questão da prostaglandina E2. Então, chega um certo ponto que se a úlcera está aberta ainda, o paciente vai sentir dor e eventualmente vocês podem recomendar que se faça a utilização do anti-inflamatório não esteroide. Mas tem que utilizar com bastante critério, porque senão ele pode atrasar consideravelmente a cicatrização. O melting, que é associado, é um efeito que tem sido associado aos anti-inflamatórios não esteroides, eu particularmente acho que não tem nada a ver com anti-inflamatório não esteroide, tá? Pode ter tudo a ver, e tem relativamente tudo a ver com os corticoides, mas não existe nenhum estudo que comprove vias de sinalização celular
em comum de anti-inflamatórios e das metaloproteinases de matriz, que são as enzimas que causam o melting, ok? Que é um derretimento na córnea. Então, assim, eu utilizo aí desde 2014 na minha rotina, 2013 por aí, talvez até mais tempo. Então, e eu nunca vi um efeito relacionado ao melting com a utilização desse fármaco, desde que se utilizado com critério. Tranquilo? Evitar as formulações em pomada, pessoal. Então funcionam, mas é aquela coisa que eu falei para vocês, vão atrasar a cicatrização por atrapalhar o deslizamento celular. E aqui é o seguinte, ó, as úlceras, elas podem ser extremamente complexas. Nunca olhem para uma úlcera e digam assim, isso aqui é superficial, isso aqui vai fechar rapidinho. Nunca prometam isso para a família do paciente de vocês, até porque é o seguinte, quando vocês forem tratar isso aqui, não existe receita de bolo, tá? A aula 2 é justamente falando sobre isso, sobre a cicatrização corneana e o porquê que as úlceras de córnea podem ser difíceis de cicatrizar em alguns pacientes e alguns critérios que a gente tem que utilizar para avaliar os porquês dessa cicatrização. Então, justamente pela cicatrização da córnea ser extremamente delicada, é que a gente não pode pegar e fazer sem critério todo tipo de medicamento, inclusive os medicamentos que são mais indicados para a utilização da úlcera de córnea, tem que ser feito com certo critério, porque eles podem também atrasar a cicatrização de maneira substancial. Tá bom, pessoal? Então, ficaram com dúvidas, querem saber um pouquinho mais, de maneira um pouquinho mais profunda? A gente tem um curso chamado Tudo sobre Córnea em Cães e Gatos, que, cara, isso aqui tá detalhado pra caramba. Tudo que existe sobre o tratamento clínico de córnea e algumas pinceladas aí com relação à cirurgia estão nesse curso, galera. Estão nesse curso. É um curso com horas e horas e horas de conhecimento sendo passado para você junto com nossa experiência. A gente fala até do nível molecular, galera, nesse curso aqui, justamente para auxiliar vocês a entender certas coisas que acontecem às vezes na córnea, que não estão aí bem no script e que muitas vezes fazem com que vocês fiquem preocupados sem saber o que está acontecendo e não sabem o que falar para a família dos nossos pacientes. A gente sabe que a córnea é responsável pela maior parte da casuística da medicina veterinária, da oftalmologia veterinária. Então, cara, isso aqui, se vocês fazem esse curso, eu tenho certeza que vocês vão estar preparados para atender no mínimo 60% da casuística da medicina veterinária, da oftalmologia veterinária. Isso aqui serve para residentes, mestrandos, doutorandos em oftalmologia, tá? A gente botou fé que isso aqui vai servir para todo mundo mesmo, para todos os graus, tá? E também serve para o clínico. Então a gente detalhou tudo com muito carinho para vocês. Se puder, apertem no botão aqui que está embaixo dessa aula para conhecer melhor o nosso curso e depois vão para a nossa aula número 2 que a gente vai estar esperando vocês lá. Um abraço!